A primeira pergunta, destinada aos líderes da Igreja Adventista do Sétimo Dia, pelos representantes do protestantismo americano, foi: que doutrinas os adventistas do sétimo dia mantêm em comum com os cristãos em geral? E em que aspectos diferem do pensamento cristão? Segue-se a resposta. De um modo geral, os cristãos se dividem em várias escolas de pensamento, praticamente em todas as doutrinas e revelações da Bíblia. Em algumas delas, nós, adventistas, nos encontramos em determinado grupo, e em outras podemos ser classificados de um modo bem diferente. Mantemos doutrinas em comum com alguns grupos religiosos. Com outros, porém, encontramos pouca afinidade no terreno doutrinário. Não aceitamos certas doutrinas sustentadas por alguns cristãos porque julgamos não estarem baseadas numa correta compreensão da palavra de Deus. Praticamente, todas as crenças adventistas do sétimo dia são mantidas por um ou mais grupos cristãos. Umas poucas são exclusivamente nossas. Em relação às crenças de outros cristãos, as nossas podem ser classificadas da seguinte maneira. Primeiro ponto: aquelas que estão em harmonia com cristãos conservadores e os credos protestantes históricos, cremos. Número 1, que Deus é soberano, criador, mantenedor, governador do universo, sendo eterno, onipotente, onisciente e onipresente. Segundo, que a divindade, a trindade, compreende Deus o Pai, Cristo o Filho e o Espírito Santo. Terceiro ponto, que as Escrituras constituem a revelação inspirada de Deus aos homens e que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Ponto número 4, que Jesus Cristo é Deus real e existiu com o Pai desde toda a eternidade. Número 5, que o Espírito Santo é um ser pessoal, participando dos atributos da divindade com o Pai e o Filho. Número 6, que Cristo, o Verbo de Deus, encarnou por meio da miraculosa concepção e do nascimento virginal e viveu na terra uma vida absolutamente sem pecado. Ponto número 7, que a morte vicária e expiatória de Jesus Cristo, uma vez por todas, é todo suficiente para a redenção da raça humana, da raça perdida. Número 8, que Jesus Cristo ressuscitou literal e corporalmente da sepultura. Número 9, que ele ascendeu literalmente, corporalmente ao céu. Ponto número 10, que ele presentemente serve como nosso advogado no ministério sacerdotal celestial em mediação diante do Pai. Questão número 11, que Jesus Cristo voltará em um segundo advento antes do milênio, de forma pessoal, literal nas nuvens do céu, e essa volta é iminente. Questão número 12, que o homem foi criado sem pecado, mas pela queda subsequente entrou o estado de alienação e depravação que vemos hoje na humanidade. Questão 13, que a salvação por meio de Cristo é pela graça somente, mediante a fé. Questão número 14, que a posse de uma nova vida em Cristo ocorre pela regeneração ou novo nascimento. Questão número 15, que o homem é justificado pela fé. Questão 16, que o homem é santificado pela permanência em Cristo através do Espírito Santo. Ponto 17, que o homem será glorificado por ocasião da ressurreição e transladação dos santos quando Cristo retornar. Ponto número 18, que haverá um julgamento de todos os homens. E 19, que o Evangelho deve ser pregado em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Em outros aspectos, sobre determinadas doutrinas controvertidas entre cristãos conservadores, mantemos as seguintes opiniões. Primeiro,
que o homem é livre para escolher ou rejeitar o oferecimento da salvação por meio de Cristo. Não cremos que Deus tenha, de forma arbitrária, pré-determinado que alguns sejam salvos e outros se percam. Número 2. Que a lei moral dos 10 mandamentos é a norma de vida e conduta para todos os homens, em todas as épocas. Não cremos que o decálogo tenha sido de qualquer forma alterado ou abolido. Número 3. Que o batismo deve ser ministrado por simples imersão e não por aspersão. Número 4. Que o homem na criação foi dotado de imortalidade condicional. Não cremos que o homem tenha imortalidade inata ou alma imortal. Ponto número 5. Que os ímpios serão punidos com sofrimento e completa destruição no lago de fogo. Não cremos no inferno ardendo eternamente, no qual almas são atormentadas para sempre. Ponto número 6. Que o 7º dia da semana é o dia de repouso. Não cremos que este dia de repouso tenha sido abolido, mudado para o domingo, ou seja, apenas uma 7ª parte de um tempo à escolha do bel prazer das pessoas. Ponto número 7. Que o princípio do dízimo é o plano de Deus para sustentar sua igreja. Não cremos que o dízimo era apenas para os judeus. Número 8. Que Deus criou o mundo em 6 dias literais. Não cremos que a criação se tenha realizado por longos eons ou eras, ou mesmo processos evolutivos. Ponto número 9. Que o ponto de vista correto da interpretação profética é mais bem apresentado pelo que é conhecido como escola histórica ou historicista. Não aceitamos os sistemas seguidos pelo preterismo ou futurismo. Ponto 10. Que a igreja e o Estado devem efetuar em esferas totalmente separadas. Não cremos que numa tentativa de controlar a religião dos homens ou atividades religiosas, a igreja deva dominar o Estado ou o Estado governar a igreja. Ponto número 11. Que a ordenança do lava-pés, instituída por Cristo, deve ser praticada por ocasião da ceia do Senhor. Não cremos que tenha sido apenas uma acomodação aos costumes e necessidades dos tempos do Novo Testamento. E ponto 12. Que nos devemos abster de certas práticas, como o uso do álcool e do fumo. Não cremos que a condescendência nessas coisas represente plenamente o caráter de nosso Senhor. Por fim, existem áreas do pensamento cristão em que nossas doutrinas são distintivas e diante delas cremos: 1. Que há um santuário no céu, literal, real, onde Cristo, nosso sumo sacerdote, ministra em 2 fases distintas de sua obra mediadora. Ponto 2. Que deve haver um juízo investigativo, no qual o destino de todos os homens deve ser decidido antes de Cristo vir nas nuvens do céu. Ponto 3. Que o dom profético é um dos dons do Espírito Santo prometido à igreja nos últimos dias, e que esse dom se manifestou na Igreja Adventista do 7º dia, na obra e nos escritos de Ellen White. Ponto 4. Que o selo de Deus e o sinal da besta, mencionados em Apocalipse, são símbolos de forças antagônicas espirituais, do bem e do mal, no último grande conflito entre Cristo e Satanás, antes da volta do Senhor nas nuvens do céu. E ponto 5, por final, que os 3 anjos de Apocalipse 14 representam a proclamação da última mensagem de Deus ao mundo, em preparação para o retorno glorioso e bendito de Jesus Cristo.